Bom, o Dr. Boulos está com a gente aqui e é um prazer falar com o Dr. Boulos, mesmo porque é um dos maiores infectologistas do país, disparado, né? Doutor, primeiro, há algum tempo que a gente não fala e o que a gente já previa está acontecendo, né? Eu tive uma entrevista com o governador de São Paulo há mais ou menos 40 dias atrás. Eu disse: ô governador, a coisa está andando muito mal lá na Europa, os casos estão voltando, e aumentando nos Estados Unidos, e aqui a gente continua com esse plano São Paulo em fase verde. Não seria por causa das eleições? Aí ele perguntou se eu era médico. Eu disse: não sou médico, mas eu costumo ouvir médicos. Eu não sou médico, e na primeira vez eu falei que era uma burrice vocês fazerem um carnaval aqui com uma doença que ninguém conhecia já acontecendo na Europa, fugindo da Ásia e entrando nos Estados Unidos, e a gente botando 55 milhões de pessoas só nas ruas de São Paulo, fora Salvador, Recife, Manaus, fazendo carnaval, não controlando fronteira, pelo menos com o termômetro para saber se a pessoa já vinha contaminada ou não, e muita gente entrou aqui contaminada, isso serviu para espalhar a doença. Nós erramos de novo, né? Eu ainda fui perguntado se era médico. Eu não sou médico, mas ouço médico. O vírus tem um ciclo natural, né? Se ele tem uma segunda onda lá, vai ter aqui. E nós, por causa das eleições, fizemos vistas grossas ao que acontecia no Brasil. Ninguém falou mais em exame, ninguém falou em vacina. Só agora, depois de muita gente já contaminada, com 80% das capitais brasileiras com UTIs lotadas, São Paulo já chegando perto de números realmente muito maiores do que estão divulgando e terríveis, que acordam para a realidade. O senhor, como infectologista, o que é que tem a dizer sobre isso, doutor Boulos? Bom dia, Tatena, a todos os ouvintes. Você tem razão, nós tivemos uma série de problemas no enfrentamento dessa epidemia. Nós temos problemas que são problemas conjunturais da nossa sociedade. Nós temos uma sociedade muito desigual, pessoas que vivem em condições muito ruins, muito difíceis, onde você dificilmente conseguiria fazer um isolamento social, pessoas que nem casa têm, não dá para falar em isolamento, ao contrário do que você tem na Europa e nos Estados Unidos, onde isso não acontece. Mas, independente disso, nós já sabíamos o que ia acontecer, né? Como você disse, a música estava cantada já na Ásia, na Europa. Antes de chegar aqui, com 2 meses de antecedência, nós estávamos esperando. Isso permitiu que se organizasse um pouquinho mais a assistência, que estava muito desprovida de recursos, melhorou um pouquinho, e eu diria para você que até para as nossas condições, o nosso SUS conseguiu dar conta da situação. Mas em termos epidemiológicos, acontece esse problema que a gente sempre fala. O grupo de contingência, o grupo de saúde, orienta a questão da saúde. Mas quando chega na parte econômica, nós não damos palpite. Então, como nós falamos, nós damos as sugestões e orientações, o governo segue aquilo que ele tem que seguir, porque foi ele que foi eleito. Nós somos apenas assessores, consultores para tentar orientar. E, frequentemente, as medidas econômicas prevalecem. Então, às vezes, aberturas precoces em algumas áreas, liberação de bares precoce, porque diz que estava no mesmo segmento de restaurantes, e apesar de a gente falar, bar não pode abrir, porque vai ter happy hour o tempo todo. Então, e uso de máscara obrigatório. Fez com que nós tivéssemos uma diminuição, mas eu nem diria para você se nós estamos numa segunda onda. O que aconteceu é que a primeira onda não acabou, né? Nós tivemos sempre muitos casos. A diminuição foi muito pouco pequena, a diminuição. E voltou a aumentar em nível outra vez de epidemia. Então, ou seja, eu diria para você que talvez fosse uma primeira onda em que houve um descuido maior, uma liberação maior, um descuido maior, a sociedade achando que é tudo normal. Quando você libera, você acha que você tem que ir. Quando você libera, é para as pessoas sobreviverem com o seu comércio e as pessoas irem lá quando necessário for, usando todos os apetrechos, a máscara, tudo aquilo que a gente sempre fala, e procurar não sair quando necessário. Mas talvez estimulado até por essa abertura, às vezes, no meu ver, algumas vezes até maior do que deveria, isso fez que a população achasse que está tudo normal, né? Então você teve praias abarrotadas, regiões aqui em São Paulo, por exemplo, regiões de encontros absolutamente lotados, festas imperceptíveis, e aparentemente nós não conseguimos, o Estado, o município não conseguiu fazer frente a esse processo.
Não sei exatamente se teve papel muito importante as eleições no sentido de dados ou não. Nós estávamos acompanhando, os dados estavam aí. Nós começamos a alertar que o aumento começou maior. Mas subnotificados e às vezes até ridículos, né? Quando você fala que morreram 8 pessoas do domingo para segunda de Covid, é melhor calar a boca. É melhor não informar nada. Pior do que informar errado, é melhor não informar nada. Como é que pode você anunciar que no estado de São Paulo morreram 8 pessoas do domingo para segunda? Cala a boca, fala, não tem os dados. Porque isso você dá a impressão de que a doença acabou. Esses dados subnotificados, outra coisa. O governo de São Paulo prometeu que ia fazer testes em todo mundo, como a Ásia estava fazendo, o Seul estava fazendo, que seriam testes gratuitos. Nunca mais falou de teste aqui em São Paulo e nem no Brasil. Não interessava a ninguém. Quebrou o sistema do Ministério de Saúde de aferição. Mas como? É só passar a mão no telefone e ligar para as secretarias do interior, como disse o Agostinho. Quer dizer, ninguém teve intenção de informar a população o que estava acontecendo. Há quanto tempo os senhores estão percebendo que os casos vêm aumentando aqui em São Paulo? Há quantos dias, dá para quantificar? Há quanto tempo o sistema de saúde começou a perceber que os casos vêm aumentando aqui em São Paulo? 4 semanas. Há 4 semanas atrás nós percebemos que a curva que estava descendo muito lentamente parou de descer e estava começando a subir. O primeiro alerta começou a aparecer, como no começo da epidemia, começou os hospitais privados, principalmente os principais hospitais de São Paulo, começaram a aumentar, fazer um retrocesso do que estava acontecendo. Começou outra vez na classe média alta, pessoas que se liberaram mais, começou a aumentar. Percebemos inicialmente, olha, pode ser que houve um grupo maior na praia esse fim de semana, mas aí a gente percebeu que não reduziu mais. Em alguns casos, quando você havia uma liberação, aumentava ou reduzia, mas aqui começou a aumentar. Então, o alerta... Sei, há um mês. Um mês atrás. O governo foi avisado disso, que há um mês os casos estavam aumentando? Claro que sim. Então, está acompanhando, sabendo que estava aumentando e que medidas precisavam ser tomadas. As sugestões de medidas foram feitas, né? E aí o governo falou que estava implementando, anunciava nas coletivas que ia implementar, mas de fato as medidas não foram tão rigorosas como a gente gostaria que fosse, né? As medidas de contingenciamento, de evitar pessoas na rua, principalmente em fins de semana, happy hour, a gente não conseguiu ir às festas e o pessoal foi acostumando, a liberação de festas. Esse fim de semana passado foi impressionante, o número de 2.000 pessoas no lugar, para festas de 36 horas. Então, está havendo quase que uma resistência social e um atraso de medidas governamentais em todos os sentidos. Isso nós percebemos isso em todo lugar, né? No país todo isso aconteceu. Estamos perto de desobediência civil quase, porque tem prefeito que diz que vai tomar medidas independente do que o governador mandar. É verdade que o Comitê de Combate ao Coronavírus recomendou o fechamento de bares e restaurantes até 20 horas da cidade de São Paulo, que isso pode ser anunciado aí nas próximas horas? Olha, nós recomendamos já no início que os bares não abrissem no fim de ano, porque todo mundo no interior, o grupo de consciência tem pessoas de vários lugares do interior de São Paulo. Não dá para liberar bar, porque o pessoal vai para o happy hour. E happy hour o pessoal tira a máscara, vai beber cerveja, não tem jeito. E acumula mesmo. Mas aparentemente isso não foi seguido nas regras governamentais, porque diz que o segmento de bar e restaurante está no mesmo lugar. Se você abre restaurante, mesmo com distanciamento, você tem que abrir bar, segundo o governo. Isso não nos deixou satisfeito isso, mas de qualquer jeito, a recomendação é que os bares possam reduzir a sua dimensão, porque as pessoas se reúnem, conversam, batem papo, falam alto, sem máscara, onde a veiculação da saliva é total. E depois, mesmo que as pessoas são jovens, todos brincando, voltam para casa, tem os avós, pais, etc., que aí a coisa complica, né? Então, fundamentalmente, essa é uma recomendação antiga, anterior. E até onde eu saiba, o governo estava pensando em como fazer isso. Mas a sugestão nossa é antiga e não dá para continuar desse jeito como estão. Os happy hours, não adianta falar, né? E obviamente, a nossa vigilância sanitária, que é muito boa, não tem recursos, pessoas para ficar controlando todo mundo, controlando todas as instituições, apesar que eles tentam, multam, etc., mas isso não dá.
Nós não conseguimos, de fato, nesse momento, uma liberação exacerbada das pessoas e, como você disse, os prefeitos também não fechando os lugares. Então, como você disse, parece que está tendo uma insubordinação às regras. Então, de fato, não está fácil, não está fácil. E nós estamos prevendo um fim de ano muito pior do que está acontecendo agora, nas próximas semanas, porque está aumentando mesmo. Desse Natal se prevê o aumento de casos de uma maneira absurda, tanto na Europa como nos Estados Unidos. As festas particulares, não é, que são de famílias reunidas, não é? Ou da própria família, que tem muita gente e tal, essas mesmas festas são também desaconselhadas, porque às vezes, no mínimo que você dê uma informação, porque é natural que você vai reunir a família no fim do ano para festas natalinas, só que é natural fora de uma pandemia. Pessoas que moram em outros estados e que vêm, que participam da festa, enfim, pessoas de uma mesma família, mas famílias grandes, que se reúnem no fim de ano. Como é que o senhor acha que é aconselhável que se faça esse tipo de reunião ou que não se faça esse tipo de reunião? Bem, nós estamos recomendando, pelo menos a sugestão, que não se faça reunião com mais de 6 a 8 pessoas. Nas famílias, eu até, apesar de dramática, um dizer do sanitarista, importante sanitarista Gonçalo Bettina, fala assim, olha, se você quiser comemorar o Natal, o Ano Novo de 2021, não comemore 2020. Ou seja, é um apelo importante. Se você estiver 2020 muito unido, pode ser que 2021 você não comemore, porque o número de casos está aumentando muito e certamente o número de mortes está aumentando e vai aumentar mais. Não era esperado isso. Até você falou, na Europa, os Estados Unidos está aumentando, mas tem que lembrar que lá está em pleno inverno, né, onde a transmissão é muito mais fácil do que e nós estamos no verão e está aumentando, né? Então é preocupante. Essa epidemia está se mostrando de maneira muito diferente do que a gente conhecia. Todos nós estamos sendo engolidos pelo que está acontecendo, em termos até de conhecimento técnico, e as pessoas têm, o máximo que a gente pode fazer é aconselhar, não saiam de casa, ou pelo menos não façam reuniões onde as pessoas estão juntas e sem máscara, principalmente. A máscara que estava em São Paulo até teve um momento melhor do que até boa parte do país, porque a máscara pegou bem aqui. Então, as pessoas com máscara, isso diminui muito a transmissão. Agora, com a liberação, as pessoas usando menos máscara, isso vai aumentar muito. E veja, Datena, você estava comentando de vacina, mesmo com a vacinação, que provavelmente vai correr nesse ano inteirinho, a gente não pode deixar de fazer as precauções, que a vacinação ela vai proteger parte das pessoas e vai ser muito parcialmente... Não, e você não tem ideia de como vai funcionar a vacina. Grupo de controle é uma coisa, agora, vacinação em massa, você vai começar a perceber se deu certo em 6 meses a 1 ano. É isso, sim. E você tem que produzir anticorpos, você precisa ter um número de pessoas grandes vacinadas, mas, por outro lado, não dá para dizer ainda as vacinas que nós queremos aplicar, as duas, tanto a do Butantan como a da Fiocruz, porque elas ainda não terminaram os estudos. Nós nem sabemos como vai ser a eficácia delas e nem quando, não dá para falar quando vai começar a aplicar, porque nós não temos resultados ainda, né? Então, nós vamos ter algum tempo aí. Mas, a partir daí, vacinar, mas continuar usando máscara, até que você tenha um nível de anticorpos na população que permite que a epidemia caia rapidamente, e aí sim nós vamos liberar. Mas, nós tínhamos previsto que isso podia acontecer bem antes do que está acontecendo. Mas, provavelmente, nós vamos carregar o ano 2021 ainda nesse mesmo, com altas transmissibilidade, talvez diminuindo com a vacina, mas vai demorar ainda muito para acabar isso. Bom, a China anuncia que vai vacinar de forma emergencial, mas nenhuma das vacinas chinesas foi aprovada até agora, por eles chineses, né? Provável que eles aprovem dentro de um período aí, mas por enquanto não aprovaram. Eles vão vacinar de forma emergencial 2 milhões de cidadãos, mas 2 milhões de cidadãos no meio de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes é uma quantia pequena. Depois é que eles vão autorizar, talvez, dependendo da eficácia e da segurança, a vacinação em massa. Porque não é brincadeira, 1/3 do mundo está lá. Não é? Mas por enquanto não tem vacina nenhuma aprovada na China. Até agora, pelo que eu li, as vacinas não foram aprovadas na China, nem em lugar nenhum foram aprovadas. Só de forma emergencial, o Reino Unido começou a aplicar ontem, os Estados Unidos devem começar a aplicar amanhã,
a Moderna daqui a alguns dias, a Pfizer-BioNTech é a que seria de estudos mais avançados. Das vacinas todas que tem aí, essa da Pfizer-BioNTech seria a mais segura até agora pelos testes pelos quais ela passou ou não, doutor? A da Pfizer e a Moderna são as vacinas que já têm aprovação na fase 3, ou seja, eles terminaram sim os estudos mostrando a eficácia muito boa e uma segurança boa. Elas certamente são o top de linha, porque eles, até surpreendente, eles conseguiriam terminar os estudos rapidamente. Isso porque ela é muito eficaz. Porque os estudos, Atena, eles dependem da eficácia, termina mais cedo, porque mostra no cego, no duplo cego, que você já tem uma eficácia grande, então dá para interromper. Quando você tem uma vacina que protege menos, demora mais o estudo. Então, o que está acontecendo, tanto com a da nossa, do Butantan, como aquela da Fiocruz, da AstraZeneca, da Oxford, é que provavelmente elas não protegem tanto quanto da Pfizer e da Moderna. Então, por isso que os estudos não terminaram e vão demorar ainda, porque a gente não sabe qual vai ser a eficácia. O da Pfizer está muito bem, só que o da Pfizer é dificílimo aplicar entre nós. Porque a tecnologia que eles usaram, que chama-se de RNA mensageiro, que é tecnologia revolucionária, nunca tinha sido usada antes de vacina, exige que você mantenha a vacina numa temperatura abaixo de menos 70 graus. Em termos de estrutura, no país nós não temos essa estrutura. A estrutura de freezer, menos 70, menos 80, nós temos só em área de pesquisa. Então não dá para você ter uma rede de frio intensa para a vacina da Pfizer no país. A curto prazo, tem que ser muito longo e com muito investimento. E por isso que as pessoas estão aguardando com maior intensidade, tanto as que daqui do Brasil, como a da Rússia, parece que também ser interessante, que possa ter uma proteção que não precisa ser tão grande como 95%, mas se tiver próximo a 75%, 80%, já é bom, porque você não vai precisar de uma rede de fio enorme, você pode usar até meio ambiente, como nós usamos a maior parte das nossas vacinas, e para essas nós temos estrutura já, que nosso sistema de imunização no Brasil é muito bom, muito bom. A gente só precisa pôr a vacina e comprar as seringas e agulhas, que você imagine só, que você vai ter que dar 2 doses para cada pessoa. Vamos supor que 50 milhões de brasileiros apenas se vacinem, você vai ter que ter 100 milhões de agulhas, seringas, que é uma coisa que não é fácil não de conseguir tudo isso. Então nós precisamos aumentar nossa estrutura. Tem os insumos ainda. Fazer isso, né? Além de tudo, tem os insumos. Você pode conseguir a vacina e faltar seringa. É o fim do mundo. Agora, ontem teve uma briga do governador de São Paulo, uma posição mais quente entre o governador e o ministro Pazuello, não é? O Pazuello primeiro falou, me parece que é uma bobagem, se houver demanda. Mas como se houver demanda? Demanda já há. Então, se houver demanda, nós vamos comprar. Como? Se houver demanda, já. Se precisar de demanda, ele tem que comprar já. O que interessa é que tem que ter a vacina testada com segurança e eficácia. Não adianta nada você tomar uma coisa segura que não vale a nada. E nem tomar uma coisa que te proteja contra o vírus, mas não é segura. Agora, a dúvida a respeito do período. O Pazuello falou 60 dias. E a da Pfizer-BioNTech acho que demorou 21 dias para passar pela fase 3 e da Moderna também perto disso. É mais ou menos esse período necessário ou depende do estudo, de como ele é feito? Enfim, havia ali uma impressão, e o governador Dória deixou transparecer, que o ministro Pazuello não tinha vontade nenhuma de aprovar a vacina antes de 2 meses para dar tempo da de Oxford passar ou coisa assim. Ficou essa impressão, grosso modo. O senhor como cientista, o senhor como especialista, pode dizer o quê? Não, primeiro, eu acho que essa briga política é absolutamente redundante. Nós não temos vacina para vender, para provar ainda, e ele não pode falar em 60 dias também. O que acontece, os próprios ex-presidentes da Anvisa falam que 60 dias é muito longo para uma emergência. Você pode pôr na rotina, as pessoas entram numa fila de espera, mas quando você tem uma emergência, passa na frente, né? A emergência faz com que você aprove muito mais cedo que isso. O que precisa? Os assessores estarem fazendo isso. Os vários consultores, vários deles nem são da Anvisa, são da comunidade científica de um modo geral, que vão avaliar. E eles têm que fazer isso em regime de urgência. A impressão é que não precisam de 2 meses mesmo, é menos que isso. Mas nesse momento, nem adianta discutir, porque nós não temos vacinas ainda para serem avaliadas pela Anvisa.
Nós temos que acabar nossos estudos, tanto aqui no Butantan, como acabar na Fiocruz, da Oxford, para que a gente possa ter dados para serem analizados. Nesse momento não tem dados para serem analisados. Significa que, doutor Boulos, significa que quando o governador Dória marca a vacinação para dia 25 de janeiro, ele também está errado? Se não tem vacina ainda? Não tem. Vamos supor, ele está apostando que os estudos terminem mais cedo. Nós não sabemos isso. Como não dá para saber que os estudos são duplo cego, ninguém está sabendo como que está. A gente sabe que não está tão longe, porque já faz tempo, mas depende da eficácia da vacina para ser mais rápido. Nesse momento, nós não temos ainda a convicção que essa vacina estará pronta tão rápido para a gente poder começar dia 25 de janeiro. Precisa ter a vacina para depois a gente discutir com a Anvisa o tempo que vai demorar. Mas nós não temos a vacina ainda. Então, claramente, o governador nenhuma nem outra, uma tentativa nenhuma nem otimista outra que ela possa usar. Né? Nenhuma, nem a do governo de São Paulo, como estão querendo dizer, e nem a do governo federal, a de Oxford. Senão os ingleses aplicavam a de Oxford e não a Pfizer-BioNTech. Se eles não têm está lá... pronto ainda. Não está pronta, a vacina não está pronta. Então, nós estamos discutindo em cima de coisa inócua. Falando em vacina, tem que esperar primeiro os testes. Eu estou vendo que aí ninguém está certo, é uma briga política idiota e que não leva a lado absolutamente nenhum. Doutor Boulos, do jeito que está a situação, se nada for feito daqui para frente, qual é a previsão? Não, veja, a epidemia vai aumentar. Quando começa a subir, Datena, a gente fala, vem progressão geométrica. Né? A gente estava reduzindo, a gente está muito feliz que está reduzindo, apesar que demorou muito para começar a reduzir. E agora, quando ela sobe mesmo de maneira cavalar, como aconteceu na Europa. Né? Você teve uma segunda onda que passou até a primeira onda deles. Né? A gente nem pode dizer, porque como não diminuiu intensamente, a gente fala, ou a primeira onda piorada, ou fala assim, então é uma onda sobre a primeira onda, porque a primeira não estava reduzindo muito pouco. Né? Nesse caso especificamente, nós achamos que a despeito, se as medidas, e aparentemente até pela resistência das medidas serem implementadas pelo próprio da população, que essa doença vai aumentar muito e nós vamos ter provavelmente 2, 3 meses ainda com ela podendo crescer e nos preocupar muito. Então, provavelmente lá para fevereiro, março, que ela pode tender a uma diminuição. Nós temos as curvas de transmissão, as curvas estão aumentando muito e a gente acha que isso não vai acabar tão cedo. Obviamente, quanto mais pessoas se infectam, que é ruim de um modo geral para a população, mas por outro lado aumenta o nível de anticorpos, a epidemia tende a acabar. Mas no meu entender, quando eu via no começo, lá em fevereiro ou março deste ano, eu achava que em dezembro nós estaríamos relativamente tranquilos. O bicho é diferente, né? Mas não aconteceu. Porque está tendo se seguisse curva dos outros bichos da mesma categoria, ou vírus parecidos, essa tal de imunidade de rebanho já era para ter sido atingida, né? Isso, era assim. Nós temos, de fato, se a gente vê, nós temos anualmente o vírus da gripe, H1N1, que é intenso também, mas ele se resolve mais rapidamente. Talvez até porque a população tem um histórico mais intenso de infecção por esses vírus. Agora isso é novo, né? Então, ninguém teve contato prévio com um vírus parecido como esse. Então, a epidemia está aumentando. A gente não está conseguindo. Não, ele se espalha se espalha de uma forma letal. Ele é mais letal por se espalhar facilmente do que qualquer outra coisa. Você vê 200 mil casos por dia nos Estados Unidos. Você imagina a facilidade que esse vírus se espalha. E ele só se espalha de ser humano para ser humano ali, de gente passando para gente. Se gente continuar circulando no meio de gente, o caos é previsto, né, doutor? Não precisa ser médico para responder isso. Não precisa ser médico, não. E a política do negacionismo, que imperou principalmente no Brasil e nos Estados Unidos, piorou muito a situação. Você vê que é os dois piores países. Porque foi lamentável. Lamentável. Não houve uma linha mestra a ser conduzida pelo governo. Porque normalmente essas mundiações são conduzidas pelo governo federal. É uma linha mestra. Mas o governo federal se negou, achou que isso não era brincadeira. Então, o que aconteceu? Isso aconteceu no Brasil e nos Estados Unidos. E são os dois piores países, com o maior número de casos, o maior número de mortes, tudo acontecendo aqui. Exatamente por um descaso. E na Suécia também, que provocou mortes pra caramba, a Suécia, que era um governo tido como exemplar, também tomou a atitude de não fazer nada mesmo. Né? Tomar só o distanciamento social. Errou, tanto que errou que voltou atrás. Agora começou a fechar, começou a
combater. Tradicionalmente o vírus matou mais que todos os países da Escandinávia e quebrou como os outros países quebraram também ali na região. Matou gente pra caramba, 10 vezes mais que os outros países, 4 vezes mais que alguns países mais próximos também, enfim, foi um horror. Doutor, que Deus nos ajude então, tá bom? Você está precisando sim, Datena, uma opção de ajuda externa. Precisa de uma ajuda divina aí, ou então que venha do espaço aí. Eu vi um comentário hoje de manhã que até isso eu estou lendo, coisa que eu não lia. Diz que tem um general israelense aposentado que garantiu